Olá, Dr. Vitor, olá Ney, olá Santos. Hoje é um motivo de muita alegria. Nós estamos retomando os programas SINAP no ar, agora para o ano de 2021, o programa da Rádio Blitz também, e estamos aqui para mais um ano com a nossa coluna de Direito Tributário. Hoje nós vamos começar 2021 falando sobre moralidade em matéria tributária. A gente sabe que o legislador, ele reconhece a moral como um instituto jurídico a ser observado e respeitado objetivamente. E é isso que está lá no artigo 37 da Constituição Federal, onde diz que a administração pública deve observar, dentre outros princípios, o princípio da moralidade. Vejam, o legislador, sob influência do direito francês, ele buscou implementar na nossa Constituição Federal mecanismos que atuem de forma a evitar o desvio e o abuso do poder do Estado, devendo então a atividade administrativa primar pela consecução do bem comum e do interesse público, sendo que para atingir essa finalidade administrativa, a própria administração deve agir de forma ética, de forma aprovada, né? Por conta disso, quando nós falamos em matéria fiscal, como é que fica a moralidade? Aquele artigo 37 que trata da administração se aplica em matéria tributária, levando em consideração que a administração fazendária também faz parte da administração pública? Veja, apesar de ter poucos materiais a respeito disso, poucos entendimentos, foram poucos os juristas que enfrentaram essa tese, o meu entendimento é que sim, se aplica a moralidade tributária diretamente à administração fazendária, mas também aos contribuintes. Vejam só, o exame da moral em matéria tributária, ela tem um objetivo muito simples, que é analisar a conduta do Estado na instituição e na arrecadação dos tributos. Isso é o que determina o artigo 37, aplicado, portanto, à administração fazendária. Por mais que a instituição e a cobrança dos tributos tenham se aprimorado, com o passar dos séculos, trazendo importantes garantias tanto para o contribuinte, como importantes garantias ao próprio Estado na busca pelo seu crédito, a doutrina ela ainda diverge e bastante sobre o papel do tributo na sociedade. Para que vocês tenham uma ideia, Ives Gandra, da Silva Martins, ele define o tributo como sendo uma norma de rejeição social, com destinação maior voltada à manutenção dos detentores do poder. Por outro lado, o jurista Ricardo Lobo Torres, ele já vai dizer ao contrário, ele vai definir o pagamento do tributo como um dever fundamental do cidadão, norteado pelo princípio da solidariedade do grupo, Seja qual for o posicionamento em relação à definição e à finalidade da tributação, fato incontroverso é que pagamento de tributo é ato compulsório e é compulsório decorrente de lei, decorrente da Constituição Federal. Para o sistema tributário nacional, pouco importa a vontade do contribuinte em pagar ou não tributo. Ele tem a obrigação de fazer decorrente de lei e, portanto, aqueles tributos apurados, precisam ser efetivamente recolhidos. É nesse ponto em que a gente diverge a moralidade tributária, ou melhor, a gente segrega a moralidade tributária, tanto aplicada à administração fazendária, com base lá no artigo 37 da Constituição, quanto também aplicada aos contribuintes, decorrente principalmente do princípio da solidariedade do grupo, cuja finalidade maior é a obtenção das receitas para
o investimento das necessidades públicas. A gente sabe que a relação entre fisco e contribuinte é uma constante tensão, não é verdade? De um lado, o fisco está sempre buscando arrecadação, a cada ano implementa novas e novas medidas de cruzamento de dados, de mecanismos, de cruzamento de informações através dos seus sistemas fiscais e intensifica a fiscalização para combater a sonegação fiscal. Por outro lado, nós temos o embate do contribuinte que se sente lesado com a alta carga tributária imposta, né? E por isso acaba buscando algumas normas ilícitas ou lícitas para diminuir o pagamento do tributo. Quando nós falamos de normas ilícitas, nós estamos falando de evasão fiscal. Quando nós estamos falando de normas lícitas, planejamento tributário, nós estamos falando de elisão fiscal. Pois bem, a história, ela mostra um número gigante de casos, né, de situações em que a tributação, considerada muito elevada, causou inúmeras revoluções, o rompimento da estrutura existente. Só que a elevada carga tributária brasileira ainda assim não é motivo para o não pagamento dos tributos, né? Se a evasão ela vai se referir à adoção de medidas ilícitas para se furtar ao pagamento do tributo, não resta dúvida que o contribuinte vai estar agindo contra o seu dever ético de contribuinte de pagar aquilo que lhe é imposto. Pois, ao sonegar o tributo, veja, seja pela falsificação de uma declaração, seja pela não emissão de um documento fiscal ou qualquer outra conduta que aqui a gente pode pensar, o sujeito passivo demonstra a falta de comprometimento com toda a sociedade. Em contrapartida, a conduta meramente arrecadatória do Estado no âmbito tributário também fere o princípio da moralidade, porque não atende aos objetivos da igualdade, de proporcionar a igualdade entre os contribuintes e ter o objetivo principal da obtenção dos objetivos sociais que o tributo tem. O Estado, ele precisa sim implementar políticas públicas para combater a pobreza, ele precisa promover uma existência digna, reduzindo as desigualdades. Então vejam as obrigações de ambas as partes. E é nesse sentido que o jurista, filósofo Klaus Tschipik, ele entende que a ética está atrelada ao agir moral tanto dos poderes públicos quanto dos contribuintes, ou seja, se refere às condutas adotadas por ambas as partes dessa relação jurídica tributária, seja na instituição e exigência do tributo pelo sujeito ativo, né, a União, Estados, municípios, Distrito Federal, seja no dever fundamental de pagar os tributos pelo sujeito passivo, os contribuintes ou os responsáveis. E por conseguinte, a aplicação objetiva do princípio da moralidade tributária, ela certamente vai favorecer a segurança jurídica e acabará favorecendo, privilegiando todos aqueles valores constantes lá na Constituição Federal. E é com esse intuito que eu começo o ano falando sobre a moralidade, para que a gente possa começar 2021 com esse sentimento de ser ético, de agir de modo moral. Eu vou esperar vocês na próxima semana para a gente conversar mais um pouquinho sobre direito tributário. Um grande abraço e até a próxima!